Agora na Jovem Pan News, Conexão Sul, Araranguá e Criciúma. Todas as informações da região sul de Santa Catarina estão aqui. Hub Conecta Jovem Pan, by Weber Cidades Inteligentes. Bom, a nossa entrevista de hoje, maravilhosa, a gente recebe aqui para falar de um assunto que é de suma importância para todos nós, que é a educação. E eu recebo a Gisele Passos, que é diretora da Escola Lumiar de Criciúma. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia, Karen. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aí a Jovem Pan. Muito bom estar aqui e falar de uma coisa que eu sou apaixonada, né? Que é educação. A gente já estava trocando muitas ideias antes. Trocando muitas ideias. Muito bom. Obrigada pelo espaço. A Lumiar é uma escola diferenciada. E tu estavas me dizendo que a primeira escola fora de São Paulo está em Criciúma, aqui pertinho da gente. Fala pra gente dessa... Então, a Lumiar ela é uma escola, é uma metodologia brasileira, né? As pessoas acham que é importada, mas não, ela é brasileira. A maioria das suas escolas está em São Paulo, ou na capital, ou na região de São Paulo. Então, em Morumbi, Pinheiros, Vila Olímpia. E daí, fora de São Paulo, tem Campinas e Santos, que é a região ainda, né? E fora de São Paulo, a primeira é Criciúma. Uau! E quais são os diferenciais dessa pedagogia ou desse ensino? Então, a Lumiar, ela trabalha com uma metodologia totalmente diferente do ensino tradicional. Nós trabalhamos só por projetos, né? É uma escola integral, então o período dela é maior, então o estudante ele fica das 8 da manhã às 3:30 da tarde na escola, em período realmente de atividade, de aula, né? E depois desse horário, as famílias podem contratar suas atividades extras, o after school. Mas além de integral, é bilíngue mesmo, então todos os nossos professores, que nós chamamos de tutores, e os nossos assistentes pedagógicos, eles são, além de serem ou os pedagogos, ou os especialistas, os licenciados, eles precisam ser fluentes na língua inglesa, porque daí essa imersão acontece de uma forma muito mais fluida do que ter um horário estendido, ou uma carga horária maior, ou um momento em que esses estudantes vão praticar a língua inglesa. Não, em todo momento que fizer sentido, os estudantes e os educadores estão conversando em inglês. E nós trabalhamos por projetos. A gente centra essas atividades, né, esse aprendizado no estudante. Então, a gente começa levantando os interesses deles. O que eles gostam de aprender, o que eles querem. Individualmente e coletivamente. Porque quando a gente fala de algumas faixas etárias, né, os interesses, eles têm coisas em comum e a gente consegue fazer projetos transdisciplinares. Então, começa pelo interesse, o que eles querem. Mas aí vocês juntam crianças de séries diferentes, de porque tem um séries... projeto em comum? Isso. Nós trabalhamos com turmas multietárias, né? Então, por exemplo, 4º e 5º ano é uma turma que a gente chama de F2, né? 5º e 6º é uma outra... 6º e 7º é outra turma, 8º e 9º é outra turma, 1ª e 2ª série do ensino médio é uma turma e o 3º é um sozinho. Lá na educação infantil também, então nós temos crianças de 2 e 3, 4 e 5, aí 1º, 2º e 3º, que é a fase da alfabetização, e a gente cria um ambiente muito mais rico, em que a gente amplia também esses interesses, né? Então, começamos com os interesses, depois desses interesses nós mapeamos as necessidades de aprendizagem, então, o que eles querem aprender, o que eles precisam aprender, e depois a gente vai lá para a BNCC, quais os conteúdos que estão propostos para aquela faixa etária, para aquelas séries, para que eles aprendam. Então, a gente vai do interesse, da necessidade e do direito. Vamos fazer um exercício agora. Eu sou tua aluna. Cheguei, vou me inscrever. Aí como é que vocês encaminham isso? Claro, não é assim tão fácil, né, gente? Mas vamos fazer um exercício aqui. Eu sou tua nova aluninha. Vamos dar um exemplo aqui. Ano eu tô. Como é que acontece, né? Então, eu estou numa turma, eu sou o tutor dessa turma, e aí, numa conversa, numa roda de conversa, a gente tem ferramentas e mecanismos para conversar com eles e entender do que eles gostam, né? Então, nada como uma boa conversa. E claro, todos os momentos, como os tutores, desde o lado infantil até o ensino médio, esse estudante ele tem um tutor de referência que fica o tempo todo, né? Hoje, até o 5º ano, a maioria das escolas tem esse professor regente, que na nossa época chamava de professor regente, né? Nós, mesmo do 6º até o ensino médio, tem esse tutor de referência que fica o tempo todo com eles. Então, ele aprofunda o conhecimento com esse estudante. Tá, mas eu posso falar qualquer coisa, assim, tipo, tu identificou, tu é minha tutora, tu identificou assim, professora, eu amo política. Vamos lá. Tem mais estudantes com esse interesse? Tá. Já vai formando um grupo. Isso. Por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito tranquilo de 8º e 9º que eles fizeram trimestre passado. 8º e 9º. Eles estão naquela fase que eles querem ganhar dinheiro.
Preciso já ganhar dinheiro, não quero mais depender do pai e da mãe, né? Eu tenho os dois investir em ações. O meu filho, 14 anos, eu quero investir em ações. Exatamente. Já tivemos um projeto desse também o ano passado. Então, eles queriam muito ganhar dinheiro. Tá, como ganhar dinheiro? A gente vai abrir uma empresa. Como que abre uma empresa? Então, a gente vai fomentando e questionando e perguntando, mediando, jamais dando a resposta e jamais direcionando de uma forma que vai ficar o tutor vai fazer, não. Então, o que aconteceu do começar a ganhar dinheiro, que era o interesse principal, né? Então, do ganhar dinheiro, eles foram pesquisar, entenderam que como é que se abre uma empresa, o que é uma sociedade anônima, limitada, então foram entender o que é isso, e esses conteúdos fazem parte ali do finalzinho do ensino fundamental, né? Muita matemática, porque daí ganhar dinheiro, né? Enfim. Aí eles descobriram que eles iam vender alguma coisa. O que vender? Vender para crianças. Crianças consomem, o público já estava na escola. Aí eles abriram uma fábrica de slime. Qual criança não gosta de slime? É verdade. Aí entra... Como é que eles vão fabricar? Qual é o processo produtivo desse slime? Quais os ingredientes? Mas esse projeto ele é paralelo com as disciplinas comuns do currículo? Aí as disciplinas entram no projeto. Porque eu preciso calcular... entra arte, porque eu vou fazer mistura de cores. Entra ciência, porque eu faço uma mistura química para poder ter o slime. Então, o slime ficou muito mole. O que faltou? Qual é a pesagem disso? Muita matemática, porque eles precisavam entender o custo, o lucro, né? O que sobra, quanto que eu vou ter que cobrar, quantas peças eu vou ter que vender, quanto que eu vou ter que investir. Então, a gente já teve que abrir um módulo, que a gente chama que é como se fosse uma aula mais estruturada, só de matemática, porque o projeto tinha muita matemática. Mas ele tinha ciência, ele tinha história, ele tinha arte, o inglês, né? A língua portuguesa, porque eles tiveram que escrever muita coisa. Então, a gente pega todos esses conteúdos, né? Esses componentes curriculares e aborda dentro do projeto. E o estudante aprende fazendo as coisas e entendendo para que serve. Como é que terminou essa experiência? Terminou que eles entenderam, que eles acharam que eles iam ficar ricos vendendo slime. Eles acharam que a quantidade que eles compraram, eles iam fazer uma produção gigantesca. E não era assim. O desperdício. Mas eles conseguiram, sim, lucrar um valor. Então, eles criaram marca desse produto, um nome, departamentos dentro dessa empresa. Né? E fizeram uma experiência de um próprio negócio. Né? A gente entra até o empreendedorismo ali. E tudo começou com quero ganhar dinheiro. E a gente ensinou todos esses conteúdos e desenvolveu também habilidades importantes, porque a Lumiar trabalha não só com uma matriz de conteúdos, mas também de habilidades e competências. Não acha que a gente está muito focado em criar profissionais, em criar aquele adolescente para fazer um vestibular, para ser um profissional, e muito pouco preocupado em criar seres humanos com habilidades que sejam, que se ele tiver uma oportunidade de trabalho, seja em qual campo for, ele terá capacidade de se desenvolver, ou melhor, ou pior, mas a gente prepara um ser humano porque a vida manda. Até hoje, né, o que muito se vê são escolas que estão focadas em transmitir conteúdo. Só que o conteúdo hoje ele está a um clique, né? Nós somos o tempo da Barça. Está a um clique. Então, os conteúdos estão aí. Agora, como que esse estudante, né, que esse adolescente, que essa criança que vai se tornar um adulto, vai utilizar disso? Como que ele convive com pessoas de diferentes gerações? Como que ele toma decisões? Hoje, a inteligência artificial, a tecnologia, ela está substituindo, sim, muitas funções, só que a gente precisa quem raciocine por trás disso, né? A gente precisa quem tome decisões, quem saiba trabalhar de forma cooperativa. Então, tem habilidades e competências muito importantes que a gente precisa desenvolver na escola, principalmente, desde que eles são pequenos, para que eles consigam lá, nesse mercado de trabalho que eles vão enfrentar, que a gente ainda não faz nem ideia de como vai ser. Né? Outro dia eu estava falando de uma profissão que é engenheiro de prompt. O que é um engenheiro de prompt? Ele é especialista em desenvolver comandos para que a inteligência artificial responda de forma assertiva. Nossa. Existe vestibular para isso? Daqui 6 anos vai ter vestibular? Vai existir ainda isso? Né? Então, para que a gente está preparando essas crianças? Né? É para olhar um problema e resolver, né? E ter opções de resolução de problema, então uma visão sistêmica, autonomia, empatia, né? As próprias questões climáticas, né? Como que eu sou uma pessoa que pode causar menos impacto nos ambientes onde eu estou? Ou que tipo de impacto eu estou causando? Vocês sentiram, tu és muito experiente, está há bastante tempo na educação, tu és só diretor. Metade da minha vida. E tu sentiu uma diferença de reação
de crianças que hoje que passaram o Covid na mudança de pré-adolescência para adolescência. Que no Covid elas estavam com 13, 14 anos, hoje elas estão aí com 16, 17, 18. Eu fui professora há muito tempo e senti uma diferença que é essas eu chamo de crianças, esses adolescentes respondem muito diferente dos que vieram agora e dos que foram depois. Tu sente isso? Porque até meu filho, quando voltaram às aulas, ele perguntou assim, por que eu preciso ir para a escola se eu fiquei 1 ano fazendo em casa? Aí, né, pois é. Então, porque ele ficou em casa desenvolvendo só conteúdo. E aí faz sentido o que ele fala, né? Só que a escola para ser gente. Só que a escola é espaço de relação. Sim. É na escola onde eu vou brigar. É onde eu vou discutir, onde eu vou me posicionar. Vou me apaixonar. Onde eu vou me defender, onde eu vou me apaixonar, né? Onde eu vou lidar com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas, né? Com pessoas que pensam diferente de mim, que são muito diferentes de mim. Como que eu convivo com isso? Vocês sentiram uma diferença com esses adolescentes? Sim, com certeza. Hoje, as relações virtuais estão mais atrativas, né? Existem muitos adolescentes com medo dessas relações mais pessoais. Então, isso é um trabalho que a escola faz de uma forma muito intencional, realmente de conversar, de sentar junto, de decidir coisas juntos. Na Lumière, a gente trabalha com a gestão participativa, que a gente chama. Então, a gente faz rodas, né? As rodas são mini-assembleias, que a gente faz dentro da sala, e ali eles discutem tudo. Né? A escola tem regras? Tem as regras, tem regimento, tem PPP, igual qualquer escola. Mas quando você coloca esse estudante como parte do processo, ele deixa de ser esse estudante apático que não se posiciona e que fica esperando alguém dizer o que ele tem que fazer. Ele é um ser político. Né? Quando uma criança diz assim, olha, outro dia eu estava em momentos assim muito especiais que a gente observa o entorno, é que a gente vê o quanto que essa metodologia, essa forma de fazer, porque a escola vai ensinar o que tem que ensinar e ponto, porque isso é uma lei, né? Isso está na lei. Mas a forma como você faz isso é muito diferente. Então, eu estava outro dia no parque, então eu tinha crianças de várias idades e estavam no gira-gira, né? Quem não gosta do gira-gira? E aí eles estavam negociando, era essa palavra, negociando qual era a velocidade que eles iam girar, porque alguns gostavam mais rápido, outros mais devagar, e aí eles se dividiram para que uma rodada fosse rápido para quem gostasse que fosse rápido e uma rodada devagar. Então, em vez de brigar e ficar eu quero, agora eu que mando, sabe? Uau. Eles passaram por essa parte do brigar. E a gente foi conversando e ajudando eles a desenvolver. Como que eu digo que eu não gosto? Como que eu consigo me posicionar e dizer, não, eu não gosto de rápido, eu gosto de devagar. E agora? Como que eu entro num consenso? Ou como eu cedo ou não cedo? Isso não está no conteúdo Isso não disciplinar. está no conteúdo. Isso está na vivência, isso está no dia a dia, isso está até na atividade que eu vou fazer. Quando você coloca num projeto, nem todo mundo vai fazer a mesma coisa do projeto. Né? Eu não vou ser bom em tudo. Né? Quem acha assim, eu preciso tirar um boletim com tudo 10, você pega uma turma que todo mundo tirou 10 numa prova, que todo mundo fez igual. Cada um vai saber uma coisa diferente. Não vai saber igual. Então, prova, né? Na minha escola, a gente não tem só prova, tem algumas provas sim. A gente também usa o instrumento prova, mas não é só ela que vai me dizer se esse estudante aprendeu ou não. As evidências de aprendizagem vão muito mais do que uma foto do momento que ele escreveu o negócio. Decorar aquele conteúdo. Exatamente, para depois nunca mais ver. E responder o que o professor espera. Eu imagino que para tratar a educação dessa forma, vocês devem ter mexido na estrutura até da sala de aula, porque quando eu era criança, eu já não gostava de, assim, aquela coisa uma atrás da outra, aquele cinza. Ai, nossa! E daí a turma do fundão, a fundadinha. Vocês tiveram que mexer nisso também, nessa estrutura? Sim, o ambiente também educa. Né, para começar isso. Então, a experiência da estrutura também possibilita que eu desenvolva uma metodologia. Então, hoje a nossa escola Criciúma, claro que São Paulo é mais difícil você construir um prédio do zero, né, pela estrutura que tem, mas foram estruturas que foram dimensionadas para atender metodologia. Criciúma foi a primeira construída do zero. Então, eu estou desde que lá era um terreno, né, na Cidade Inteligente da Weber. Então, desde o projeto que eu entrei no Lumière, então ele foi pensado para atender a metodologia. Então, hoje a gente tem uma estrutura da escola que não é uma escola para 1.000 estudantes, não, é uma escola para menos estudantes, para que essa metodologia seja realmente aplicada da forma que tem que ser, desenvolvida. Então, nossa escola não vai ter 500 estudantes, por exemplo.
então é uma estrutura menor, são menos estudantes por turma, são mais educadores por turma. E a escola é de uma forma em que ela conversa com o ambiente. Então, hoje, por exemplo, no pátio, que é uma coisa que as crianças adoram, eu consigo, com os educadores que eu tenho, num horário de intervalo, por exemplo, em que um está jogando beach tênis na quadra de areia, um está brincando na calçada andando de bicicleta, o outro está no parque andando de balanço e o outro está na quadra jogando futebol. Então, eu consigo ter diferentes interesses atendidos, desenvolvendo a socialização deles, sem precisar. Agora todo mundo está no parque, agora todo mundo está aqui. Então, em alguns momentos, pela estrutura que nós temos, nós conseguimos isso. Os ambientes são todos muito versáteis, então as crianças podem sentar no chão. É tudo muito vidro. Na frente da escola a gente tem uma área verde, que contribui muito, né, com esse ambiente diferente. A biblioteca, é tudo vidro. Assim, a gente consegue... Não tem cantinho na escola. Onde a gente está, a gente consegue... Não tem o cantinho do castigo, então? Porque não tem cantinho. Nem pensar... Nem pensar. Sabe onde é que fica a minha sala? Fica no meio da escola, é vidro aqui. Todo mundo te E os vê. estudantes passam, me veem, vão ali me perguntar como é que eu tô, se tá tudo bem. Vêm fazer as suas reivindicações. Eu recebo por escrito. É o tempo todo muita conversa, muito diálogo. E como é que faz para chamar atenção? Porque deve acontecer. A gente tá lidando aí com crianças, com adolescentes e tal. E quando tem aquelas coisinhas que tem que puxar, que iria para o cantinho do castigo e não vai, como é que vocês fazem? Quando a gente começa a conversar com o estudante, fazer ele refletir por que ele fez aquilo, eu digo que acontece uma mágica, porque é muito interessante. Eu trabalhei a vida inteira em escola tradicional, onde a gente trabalha com vigiar e punir. Então, você fez, tá errado, isso não é regra, agora vai ficar sem parque, enfim, alguma punição ia acontecer, né? Quando a gente começa o ano na escola, a gente faz combinados. Combinados de turma, combinado da escola, e os combinados são feitos juntos. Claro que a gente sabe que não pode bater, que não pode xingar ninguém, que não pode sair da sala sem avisar o educador. Então, as regras, elas não vão mudar, né? Só que a gente começa a fazer com que esse estudante entenda por que tem essa regra. Por que eu não posso bater? Alguém já perguntou para uma criança, por que você acha que não pode bater? Né? Outro dia, um estudante, acho que com 8 anos, veio acho que eram 2 meninos, vieram. Ô, Gi, olha só, a gente pode, ainda bem que me perguntaram antes, a gente pode pular do puff no espumado? Assim, o puff tem 1,20 m de altura, eles queriam dar um mortal. E não era. Aí claro que deu aquele desespero de pensar, ainda bem que me perguntaram antes. Eu disse, pois é, pode. Era muito mais rápido, mais fácil. Eles não, nem pensar, não pode, vocês vão se machucar, porque o adulto já tem aquela mente que sabe tudo que vai acontecer. E o diretor tem um poder de dizer assim, meu Deus, vai dar muito errado, né? E aí eu perguntei, pode? E eles pararam. Tu tá perguntando pra gente? Eu tô perguntando. Vocês acham que pode? Pensa bem ali. Como é que é essa brincadeira? Me explica. Me explica. Daí eles foram. Foram. Não, porque é alto, né? E se a gente pular assim, pode ser que a gente bata a cabeça aqui. Mas tem um espumado. Aí um falou assim, mas o impacto da gente cair nesse espumado talvez não dê certo. Daí mas eu lembrei, nós temos um combinado. O espumado é um colchonete que a gente tem lá. O espumado, o combinado é de não pular em cima, porque senão vai rasgar. Não, então nem adianta, a gente não vai fazer essa brincadeira. Então, você construiu o combinado antes. Mas aquele que não cumpriu o combinado, realmente... bateu no amigo, por exemplo. A gente vai chamar ele e vai perguntar o que aconteceu. O que tu estava sentindo? Por que tu chegou a bater? O que aconteceu? Geralmente é uma explosão, é uma ação. Nenhuma criança vai chegar, olhou para outra e vai bater. Ou ele estava com raiva, ou ele estava com medo, ou ele foi provocado. E aí a gente faz essa criança... refletir quais outras maneiras ele pode reagir quando ele está assim. Como é que vocês educam os pais? Que eu acho que é uma outra etapa. Aí eu diria que tem um capítulo inteiro para conversar. Porque criança a gente é muito tranquilo. Porque isso é uma revolução que acontece dentro da escola. E claro, se os pais procuram... Deixa eu só arrumar o microfone. Se os pais procuram essa abordagem, é porque eles também têm outra visão e eles querem um outro resultado. Eles já têm uma mente mais aberta. Sim, mas eu imagino que o que está sendo passado lá na Lumiar vem refletir muito fortemente dentro da família. De casa. Porque eles não podem ter essa abordagem na escola e em casa assim, fica quieto, vai fazer porque sim. Como é que vocês conversam com os pais para eles entenderem? Já aconteceu uma situação em que a família veio conversar e ficou muito feliz porque viu que o filho em casa
estava conseguindo desenvolver o que ele estava na escola. Então, estava combinando, porque às vezes né, na outra escola era muito vigiar e punir, e em casa eles tinham esse modelo de conversar, enfim, né? De fazer um diferente. Então, isso alinhou a escola com o jeito que a família fazia em casa. Só que já aconteceu um caso da família fazer isso. Não vai porque isso... Não, porque tem um momento que a gente fala, né, para a criança que, olha, isso não está em negociação. A gente teve uma solicitação de estudante que queria jogar no celular na escola, então a gente tem uma escola que a gente não permite o uso do celular. Né, dos pequenos aos grandes. Não usa a tecnologia, dependendo de quando, como que vai usar, mas celular, não. Né? E eles queriam um momento para isso. E aí a gente vai conversando e chega no momento que você vai dizer, olha, isso não está em discussão, isso não tem negociação. Né? Então, até o jeito que você vai dizer esse não. Ele pode ser diferente, mas você vai dizer não. E aí, quando uma família faz isso, a tendência é que esse estudante queira conversar e queira argumentar. Mas por quê? Por que que eu não posso? Você pode me explicar? Né? Eu como mãe, vou dar um exemplo como mãe agora, né? Adolescente, celular, aquela coisa toda. E aí chegou um momento que algumas tarefas lá de casa não estavam sendo cumpridas, né? Porque a gente tinha uma divisão de tarefas. Um vai lavar a louça, outro vai recolher o lixo, coisas que eles conseguem fazer muito bem com a idade que eles têm. E aí não estava funcionando. Eu disse, olha, já que não está funcionando porque vocês não estão tendo tempo, eu vou ter que tirar o tempo desse lazer de celular porque não estão cumprindo com os combinados de vocês. Daí... E aí, em momentos anteriores, ia ser a birra, a manha, bater pé, né? Reclamar, né? Ok. E eu já estava esperando. E aí, eu recebi como retorno um silêncio e uns 40 minutos depois, minha filha chega e diz assim, mãe, eu pensei em um jeito da gente reorganizar aqui, ó, pra gente ter tempo de fazer essas coisas. Eu fiquei abismada. Ela buscou uma solução. Ou seja, ela viu que ela ia perder uma coisa que ela queria, mas ela entendeu que ela também não estava cumprindo com o papel dela. Então, em vez de só reclamar, ela veio com uma proposta. O que está certo? Piaget estava, Montessori, sei lá, nem me lembro mais todos esse povo. O que estava certo e continua correto, ou continua como embasamento para a educação? O que a Lumiar mantém da antiga educação? O que acontece, ou da tradicional? Né? A gente continua lidando com o ser humano. Né? E as pessoas são diferentes umas das outras. E o jeito que as pessoas aprendem são diferentes. A gente não pode querer que todo mundo aprenda igual, porque não vai aprender igual. Então, a Lumiar, a gente meio que personaliza o aprendizado para cada um. Né? E achar que as crianças e adolescentes são um papel em branco, está muito enganado. Outro dia eu estava conversando com uma senhora de 72 anos. E aí ela falava que... Agradeceu por eu ter conversado com ela, porque ela disse que as pessoas não dão nem ouvidos e nem dão bola para quem está nessa idade. E aí, como eu estou num ambiente escolar, eu digo assim, eu tenho uma coisa que eu despendo tempo para conversar com criança e para conversar com gente idosa. Porque criança tem um olhar que não é viciado ainda como o nosso. Não é formatado ainda. Então, eles não são um papel em branco. Eles vêm com as suas histórias, as suas vivências, seja da idade que for, né? Com as suas contribuições, com as suas crenças. Cada família tem um jeito diferente. Então, querer colocar todo mundo numa caixinha para sair igual, não vai dar certo. Verdade. Gente, a gente tem que terminar, eu não acredito. Que pena! Gonzaga, suspende o esporte aí do meio-dia que a gente vai ficar aqui até 1h da tarde. É um assunto maravilhoso, diz respeito a todos nós, Todo né? mundo, A Lumiar abre vagas o quê? No início do ano? Como é que funciona? Nós não fechamos as matrículas, né? Então, dá tempo de entrar na escola durante todo o ano letivo, né? A campanha de matrículas vai acontecer agora no segundo semestre com mais força, mas eu já tenho gente matriculada para 2025. Tenho turmas que eu já não tenho mais vaga para 2025, né? Como a gente tem turmas com menor número de estudantes, eu já tenho turmas que eu não tenho vaga ano que vem. Mas a grande novidade é que nós teremos ensino médio ano que vem, esse ano até o 9º, então ano que vem teremos ensino médio. Dia 7 de agosto nós vamos fazer o Dreamers Day. Então, os estudantes que querem ir para o ensino médio, quem está no 9º ano, e primeira série, porque a gente vai ter primeira e segunda série, podem se inscrever para participar do Dreamers Day. Nós vamos mostrar a escola, o projeto do ensino médio, vamos fazer, né, uma tarde aí bem interessante, com um café bem gostoso. E esses estudantes poderão concorrer a descontos de até 100%. Tá?
Então é uma A proposta gente não pode fazer tudo de novo, eu não posso Ah, eu estudar tinha tudo de novo. vontade. Acho que esse é um Então ser teremos o humano melhor. ensino médio. Acho que para encerrar interessante ali é falar que a escola, né, apesar do pouco tempo que está aqui na cidade, mas é uma instituição que já tem mais de 20 anos, né? Então é uma metodologia já consolidada, premiada, reconhecida. considerada pela Unesco como uma das escolas mais inovadoras do mundo. Vocês estão vindo para a nossa cidade inteligente aqui de Araranguá? Não? Ah, olha, Ai, sabe que Araranguá mora no meu coração também, pois né? É, nossa, Araranguaense também, tem uma parte de Araranguá. Uma parte é daqui. E agora, por último, a gente recebeu um selo, que é o Family Choice, que é importante, né? Daqui na região sul, ele não tem muita amplitude, mas é como se fosse o Google das escolas particulares. Então, todo mundo que vai pesquisar a escola usa o School Advisor e lá eles dão selo só para essas escolas que são muito bem recomendadas, com vários critérios. Então, Criciúma recebeu esse selo semana passada. Uau, e a gente ficou muito feliz. Parabéns. Deixa eu mandar um beijão pra mãezona, eu chamo ela de mãezona, mas fui eu que adotei ela. Neuza Baldin, a Neuza que foi minha colega na escola pública, né, do estado, e a Neuza trabalhava com as séries iniciais, aquelas pichuchu. Aliás, o professor também nasce com habilidades diferentes. Com certeza. Se eu tivesse que dar a aula que a Neuza dava, eu morria em uma semana. Com certeza. Beijão, mãezona, um beijo pra ti, pra toda a nossa audiência aqui. Gisele Passos, diretora da Escola Lumiar de Criciúma, muito obrigada pela tua participação. A gente queria, tipo assim, te sequestrar e ficar contigo 2 semanas. Pode chamar sempre, toda semana. Sempre. Vamos tratar de assuntos amplos e importantes. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. É só visitar a escola, a gente está a escola aberta, ir lá conhecer o espaço, conhecer a estrutura e conhecer uma forma bem diferente de fazer educação. Queres passar contato ou endereço? No Instagram a gente tem lá, dá para conversar até pelo WhatsApp, @lumiarcriciúma. E lá tem todas as informações e vai ser um prazer receber vocês. E quem sabe a gente vem para Araranguá. 26 tem expectativa de ampliação dessa rede. A gente está com um bairro maravilhoso aqui, cada vez melhor. Sim. E eu volto, então, para Criciúma com vocês, para o Gonzaga, nossos colegas aí de Criciúma. Amanhã a gente volta, provavelmente com mais frio ainda, mais encasacado. Devolvo para vocês. Um beijo, até amanhã. Tchau. Você ouviu na Jovem Pan News Conexão Sul, Araranguá e Criciúma. Todas as informações da região sul de Santa Catarina estão aqui. Hub Conecta Jovem Pan by Weber Cidades Inteligentes.